Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Pois é, o tema de hoje vai ser sobre isso, né? Sobre lobisomem, né? A Bíblia ela fala de lobisomem, é um animal, né? Alguma aberração que Deus criou. Isso faz parte da natureza dos animais que Deus criou. Isso é dito em algum momento, em algum lugar da Escritura. Então você vai ver comigo aqui agora, né? Mas antes, bora dar uma olhada no que é que as lendas, os mitos falam, né, sobre esse ser, né, esse personagem, essa criatura, né, lobisomem, né. Vamos ler aqui comigo um artigo aqui que eu procurei para a gente ver um pouco sobre esse assunto. Aqui, de onde surgiu o lobisomem, né? A lenda do lobisomem surgiu na Europa e os relatos mais antigos existentes sobre esse ser levaram os estudiosos a concluírem que sua origem está na Grécia Antiga. Existem diferentes versões na tradição grega, mas um dos relatos fala de um rei chamado Licaon, que reinou em uma região chamada Arcádia e foi punido por Zeus após tentar matá-lo. Isso aconteceu porque Licaon era conhecido por realizar o sacrifício de humanos viajantes que visitavam seus domínios. Zeus, então, disfarçou-se de viajante, dirigiu-se a Arcádia e foi recebido por Licaon em um jantar. Em um jantar. Esse planejava matá-lo em seguida. O rei da Arcádia ofereceu carne humana para Zeus, que, enfurecido, puniu-o e transformando-o em lobo para sempre. Então vocês estão vendo, né? Tem sempre uma questão na origem, muitos desses mitos e dessas lendas têm origem na mitologia grega, né? Não só na mitologia grega, porque a mitologia grega é uma repaginagem da mitologia egípcia, e a mitologia egípcia também é uma repaginagem da mitologia que vai lá para os povos sumérios e até mais antigo que isso, né? Então vocês veem que muitas dessas culturas vêm dessa mesma origem, que uma é uma repaginagem do que a outra já estava dizendo, né? Então são só nomes diferentes para os mesmos mitos e lendas. Continuando a leitura aqui, ó, a origem grega do lobisomem, inclusive, deu nome à lenda, pois esse ser também é conhecido como licântropo, né? Que as palavras tendo licos, o significado lobo, né? Da palavra licantropo, né? Lico é lobo e antropos de homem, né? Que é a tradução para significado para homem. Então seria o que? Licantropos, né? Ou seja, homem-lobo. Por fim, existem alguns estudos que apontam que o lobo era um animal que recebia culto na antiguidade, olha só. E esse culto, que é a lenda, né? Acabou sendo transmitido para Roma, é como eu acabei de falar. Veio lá da Grécia, mas da Grécia já tinha vindo do Egito, já tinha vindo lá dos povos sumérios, e você vai puxar o fio da história, vai lá para o início da história da humanidade, né? Então é coisa bem antiga. Em Roma, além de ter existido um culto ao lobo por meio de uma festa chamada Lupercalia, a festa dos lobos, existia também a história de um homem que se transformava em lobo. E lá esse era chamado de Versipélio. Como os romanos conquistaram uma quantidade vasta de territórios, a crença no homem que se transforma em lobo espalhou-se principalmente pela Europa. A expansão da lenda fez com que ela tomasse novas características, e em cada local acabou ficando conhecida por nomes diferentes. Em locais cristianizados, esse ser tornou-se um pecador amaldiçoado, que tinha na maldição do lobisomem uma espécie de penitência até ser perdoado dos seus pecados. Se na Grécia ficou conhecido como licantropo e em Roma como Versipélio, em outros locais da Europa recebeu os seguintes nomes: Loup-garou, na França Werwolf, né? Entre os saxões, que é aquele pessoal da região lá de onde fica a Inglaterra, Oborotem, para os russos, lobisomem. Na Península Ibérica, outras coisas, né? Outros nomes. Até mesmo na África e na Ásia, a lenda do lobisomem ficou conhecida, embora possua características diferentes nesses continentes. E agora a gente vai ver agora o que é que a Bíblia fala a respeito desse ser e dessa criatura. E a gente vai ver a respeito dessa criatura, pessoal, aqui no livro de Daniel, no capítulo 4. E aqui vocês podem começar lendo o capítulo 4, né? Se vocês tiverem curiosidade, quando vai ser trazido o relato de Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, você lê todo o capítulo 4 para você ver melhor, com mais profundidade. E eu vou ler a partir do versículo 28 só, que é para contar a parte em que mostra essa criatura. Essa possível criatura. Eu não estou dizendo que
que é isso. Mas vamos ler comigo aqui o que a gente pode entender. Daniel capítulo 4, do verso 28 em diante. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, assim: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então essa voz disse isso para Nabucodonosor, né? No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. Olha só o que ele estava fazendo, comendo erva como os bois. O seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, ou seja, o tamanho, né, cresceu muito, ficou cheio de pelo, né, os cabelos dele, e as suas unhas como as das aves, né, bem grande, né. Aqui detalhe, pessoal, quando fala aqui que ele saiu de entre os homens, é que ele perdeu completamente a razão. Ele ficou uma pessoa irracional, parecido com um animal. Aqui mostra que os cabelos deles ficou longo como as penas da águia, que os cabelos dele foram crescendo porque ele ficou um bicho, ele ficou como um animal, agia como um animal, coração de animal, mentalidade de animal. E pessoas assim como as pessoas que a gente chama de pessoas com problemas psiquiátricos em hospitais psiquiátricos, elas são pessoas valentes, agressivas, que você não tem condição de manter contato. Então vocês podem imaginar mais ou menos o que estava acontecendo aqui. Então ele saiu de entre os homens, ele ficou peludo os pelos do corpo dele cresceram, assim como acontece com qualquer pessoa que não rapa o pelo, que não corta os seus cabelos, cresce e fica de aparência imunda, né? Ele teve as suas unhas crescidas como a de aves, ou seja, cresceu porque se você deixar a tua unha crescer, a tua unha cresce. Você tem relatos hoje em dia na internet que mostram que pessoas que deixam as unhas crescer, elas crescem para lá de metro, né? Mas ao fim daqueles dias, versículo 34, né? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a ver o entendimento, que ele tinha perdido, né? Falta de razão, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a ver a minha majestade. Ou seja, voltou a ser homem de novo, né, mentalidade, e voltou a ser rei, né, e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, ou seja, agora ele estava podendo ter contato com o povo, agora ele não estava mais agressivo, e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, né, e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, essa foi a grande moral da história para Nabucodonosor. Parar de ser soberbo, porque ele estava muito soberbo, ele estava se achando um deus na terra. É isso. Então é isso, pessoal. Aqui essa passagem não diz que existe lobisomem, não diz que ele virou um lobisomem, não diz que Deus criou o lobisomem, que só mostra uma pessoa que ficou irracional, ficou parecida com o animal por causa do entendimento e do coração, né? Ficou uma pessoa agressiva, ficou uma pessoa que foi humilhada por Deus, que teve os seus pelos crescendo pelo corpo porque ele não estavam mais sendo cortados, as unhas cresceram porque não estavam mais sendo cortadas, e ele não tinha mais como conviver com a sociedade porque ele estava agressivo e uma pessoa completamente irracional. É isso que aconteceu aqui. Então a Bíblia não respalda que existiu lobisomem, nem que Deus criou lobisomem, e nem que Nabucodonosor foi o primeiro lobisomem da história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer, deixe teu comentário também, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.